gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Rikazavski Entre Capítulos. E hoje eu vou contar pra vocês o meu top 5 de livros favoritos de 2025 até agora. Eu sei que eu fiquei algumas semanas aí, acho que 3 semanas sem postar vídeos, porém foram por problemas técnicos. Eu até cheguei a gravar alguns vídeos, mas não sei o que deu, que na hora de editar os vídeos estavam sem áudio, então estou tendo que regravar esses vídeos, ok? Eu já li alguns livros este ano, então eu decidi de ranquear o top 5 até agora. Estamos na metade do ano, já estamos no mês 6, meu Deus do céu, como passou rápido. E quando chegar no final do ano eu quero comparar se esses livros continuam os meus favoritos do ano ou mudaram. Vamos começar pelo quinto lugar, que é Criaturas Cruéis. Eu li ele, se eu não me engano, em janeiro. Eu dei 4 estrelas pra ele, porém temos algumas ressalvas. Eu achei a história um pouco rasa. Ele foi vendido como um dark romance. Eu fui atrás dele porque eu vi que era um dark romance, porque eu sou uma pessoa que leio bastante livros assim, principalmente no Kindle Limited. Esse mês, gente, eu li tanta coisa que vocês não têm noção. Vou contar tudo pra vocês em outro vídeo. Mas, basicamente, a história é que a protagonista estava noiva de uma pessoa que simplesmente desapareceu antes do casamento e ela não soube, ninguém encontrava essa pessoa. E depois de 5 anos, aparece um ser humano que é o protagonista para tentar descobrir o que aconteceu com esse cara, porque ele acabou... Tem spoiler, tá, gente? Ele acabou pegando uma coisa que não era dele, e aí essa pessoa, que é o protagonista, foi atrás dela, achando que ela sabia onde estava essa coisa ou onde estava ele. Mas ela não sabia, porque ela achava que ele tinha morrido, porque ele simplesmente desapareceu, ninguém encontrava o cara, ele evaporou. E, assim, gente, precisava nem ter voltado, né? Porque ele só trouxe problemas pra ela. Só que o protagonista, que eu não lembro o nome dele, ele acaba se apaixonando por ela, e aí os dois começam a ter um rolo lá. E a história basicamente gira em torno desse romance dos dois. Tem a questão da máfia, mas em segundo ou terceiro plano é citado, acho que é 2 ou 3 vezes ela durante a história. E acontece, a história tem uma passagem de tempo muito rápida. Então, às vezes assim ficou meio vago alguns acontecimentos. Mas enfim, posso gravar um vídeo falando só sobre isso, e ainda tem lá no TikTok falando sobre os relatos de leitura sobre Criaturas Cruéis. Mas por que eu dei 4 estrelas? Porque eu gostei da história, foi uma história rapidinha, apesar de N coisas que faltaram pra mim. Eu gostei da história, eu tava numa ressaca literária e ela conseguiu me tirar, então é uma história rápida de ler e que você não precisa pensar demais pra entender ela. Então por isso que ela está no meu top 5. Em quarto lugar temos Rei da Ira, que foi o acontecimento do ano, não é? Não, meu Deus, acho que Elisa não viaja, não foi o acontecimento do ano. Tem outro livro aí que foi o acontecimento do ano, para com isso. Mas foi um dos acontecimentos do ano, todo mundo tava falando de Rei da Ira, e eu falei, meu Deus do céu, eu preciso ler este livro, que é o primeiro livro da série Reis do Pecado, da Ana Huang. E ele ficou muito famoso no BookTok. Se eu não me engano, já tem publicado 5 livros, se eu não me engano. E a história vai contar... E o livro vai contar a história do Dante e da Vivian. Que ele é um bilionário e ela é filha de recém-bilionários. Ele é bilionário de berço, que é o sangue azul ou dourado, alguma coisa assim. E ela é de uma família que construiu um império, então eles são novos ricos, vamos dizer assim. E aí acontece uma coisa lá que acaba que o pai dela e ele fazem um acordo, não é verdade? Fazem um acordo de casamento. Só que ela foi totalmente iludida de que ela teria um romance lá com ele, como se fossem os livros, e acabou que quando ela foi morar com ele, no noivado, ela viu que as coisas não eram bem assim, que pra ele tudo aquilo ali passava de um contrato. Então, ela recebeu um balde de água fria. Ele foi extremamente babaca com ela em muitas vezes, mas ela também pisou muito nele e foi maravilhoso ler isto.
ela foi crescendo durante a história, porque ela se moldava de um jeito quando ela estava longe dos pais, e quando ela estava perto dos pais, ela se moldava de outra forma pra, como que eu posso dizer, tivesse a aprovação dos pais. Só que assim, gente, o pai dela é um verdadeiro babaca, tipo assim, num nível exorbitante. Eu fiquei com ranço mortal dele. Pra mim, assim, ele poderia ter sumido. Não teria problema nenhum se acontecesse alguma coisa, ele sumisse da história, porque ele foi muito escroto com ela. Muito mais que Dante. Quando eu vi os relatos de leitura de outras pessoas, as resenhas, eu falei, meu Deus do céu, eu vou odiar esse cara. Porque as pessoas estão malhando o pau em cima dele, dizendo que ele é um babaca, um escroto. Falei que ele, tipo assim, fez atrocidades com ela. Fui com uma expectativa muito alta sobre o Dante, de que eu iria odiá-lo. Ele foi babaca, mas ele reconheceu os erros dele e ele mudou. Eu gostei dessa parte quando eles acabam reconhecendo que precisariam mudar, que eles precisariam se conhecer, superar os traumas longe um do outro, para que eles pudessem construir um relacionamento do zero, sem interferência dos pais. Porque o Dante não tem um bom relacionamento com os pais deles, e ela muito menos, gente. Os pais dela lá, ó, só misericórdia. Então, eles tiveram essa conversa, que foi uma das conversas bem bombásticas, assim, do final do livro, e entenderam que eles precisavam se curar das dores deles antes deles começarem um relacionamento novo. Deu pra entender? Eu dei 4 estrelas ou 5 estrelas, agora eu não lembro, vou deixar aqui, pra esse livro. Gente, fui editar o vídeo e vi que deu zica de novo em um dos takes. Então estou aqui, eu, Elisa do futuro, gravando esse trecho que deu zica, pra ver se agora dá certo, porque esse vídeo tá dando o que falar, meu Deus do céu, já é a segunda vez que dá zica, mas vamos lá. Em terceiro lugar, Em Rota de Colisão. Tem vlog dele aqui, vou deixar linkado nos cards na descrição do vídeo. Em Rota de Colisão vai falar sobre um tema muito, muito, muito importante e muito atual, que é o burnout. Aqui a gente vai ter o ok presente e a psicologia. A personagem principal, ela tá fazendo mestrado ou um doutorado, mestrado, se eu não me engano, pra ser psicóloga esportiva. E o capitão do time de hockey, ele acaba assumindo a culpa por uma coisa que aconteceu com os jogadores, e para que todo mundo não pagasse e não perdessem os próximos jogos, ele assumiu a culpa e ele que foi punido. Então, para que a punição dele foi ter que participar de um projeto junto com a protagonista. Ela tem um grande problema com o hockey. Ela queria que acontecesse em qualquer esporte, mas o coordenador dela, se eu não me engano, escolheu o hockey, e tem um motivo por trás dela nunca gostar do hockey. Tem relação com o pai dela, e a história, ela aborda bastante a exaustão, essa coisa das pessoas quererem abraçar o mundo e terem que fazer tudo sempre. Ela tenta mostrar pro protagonista que ele precisa de hobbies, que ele precisa descansar, que ele precisa delegar algumas coisas e pensar nele primeiro, porque não adianta nada ele abraçar o mundo e adoecer. E ela é uma pessoa extremamente cabeça dura. Ele é um fofo, gente. Por incrível que pareça, eu achei que eu iria odiá-lo, porque geralmente os protagonistas a gente pega aquele ranço deles assim, mas depois a gente acaba gostando. Mas quem foi babaca dessa vez foi ela. Ele era extremamente fofo, atencioso com ela, e ela simplesmente ignorava ele tentava conversar, ela não queria, ela fugia das coisas por conta que ela tinha medo de se apegar a ele e ele abandonar ela. Tem todo um rolê por trás disso, envolvendo o pai dela e tudo mais. Tem
perdão envolvido nisso. Então, a autora soube trabalhar esses temas muito bem na história e deixou também a história divertida. Não foi aquela história pesada, maçante, não. Foi uma história muito divertida. Eu ri bastante durante essa história. Se eu não me engano, eu dei 4 ou 5 estrelas para esse livro. Em segundo lugar, temos Meu Romeu Sombrio, gente, que também era um livro que eu queria muito ler e que se tornou o meu favorito, 5 estrelas. Favoritei este livro. Ele me prendeu de uma forma muito grande, gente. O Meu Romeu Sombrio conta a história do Romeu e da Dallas. É que é tanta história que às vezes eu me perco o nome dos personagens. Tipo, o Romeu, ele se casa com a Dallas porque ele quer se vingar do ex-noivo dela. Só que ele é muito escroto. Ele é muito narcisista, ele é muito autossuficiente. Então, ele é muito controlador, possessivo. Ele quer que a Dallas seja aquela mulher perfeita, quer que ela seja a esposa troféu, que ela só fique em casa, que seja aquela mulher recatada. Só que a Dallas tem uma personalidade muito forte. Ela é uma mulher que ela quer fazer faculdade, que ela quer trabalhar, que ela quer fazer as coisas dela, que ela quer correr atrás dos sonhos dela. E ele não deixa. Então, eles vão passar o livro todo brigando. A Dallas acaba descobrindo o motivo do Romeu ser tão duro e tão frio. Ele odeia o pai dele por motivos, assim, compreensíveis, gente. Eu compreendo porque que ele odeia o pai dele, até eu odiaria. Na verdade, eu odeio ele, né, gente? Porque o cara era muito... Nem vou falar nada. Ele acaba contando, depois de um tempo, ela acaba acessando ele e ele acaba se abrindo pra ela e contando como foi a infância dele. A infância, a adolescência, e foi bem dura. E algumas coisas justificam o motivo dele ser tão frio e tão duro com ela e com ele mesmo. Então a Dallas vai quebrando isso nele. Ela também vai amadurecendo porque ela é uma molecona. Ai, gente, eu não vou contar mais porque tem muitas coisas que eu quero contar que são muito spoiler, que são acontecimentos grandes assim, e aí eu vou acabar dando muitos spoilers. Esse está no segundo lugar. No primeiro lugar, não poderia ser outro livro, que foi o acontecimento do ano. Esse sim foi o acontecimento... até me embolei. Este sim foi o acontecimento do ano, que é Tempestade de Ônix. Gente, esse livro foi tão aguardado, que quando eu comprei ele na pré-venda, eu comprei ele 2 dias depois que ele lançou na pré-venda. Eu não vi a hora de chegar, gente. Eu ficava atualizando a página da Amazon pra ver quando que a Amazon ia mandar. Quando eu recebi a notificação de que a Amazon tinha mandado, gente, foi assim... Eu tava lendo... Meu Romeu Sombrio. Não, tava lendo Rei da Ira, se eu não me engano. E eu tava assim, meu Deus do céu, não vi a hora de chegar. E quando chegou, eu larguei todos os livros que eu tava lendo. Na verdade, eu tentei conciliar Eita, Jesus. Eu tentei conciliar Rei da Ira com Tempestade de Ônix. Mas é óbvio, né, gente, que não deu muito certo. Eu larguei Rei da Ira pra ler só Tempestade de Ônix. E ali a gente vai ter inúmeros plots. A gente vai ter inúmeros acontecimentos bombásticos que não tem, tipo, como contar pra você como que é a história. Porque se você não leu Quarta Asa e Chama de Ferro, você não vai entender o que acontece em Tempestade de Ônix. Porque ali é uma ordem cronológica. Muitas coisas só se explicam se você muitas coisas do primeiro livro explicam acontecimentos do terceiro livro. Então você não vai entender se você não leu o primeiro e o segundo livro. Entendeu? Eu acho que eu consegui explicar. O que eu posso dizer assim por cima. Em Tempestade de Ônix, a Violet vai atrás da cura pro Xaden. E também... spoiler, né? Mas eu acho que todo mundo já sabe que a Violet vai atrás da 7ª raça, que é a da Andarna. Acontecem várias coisas ali no meio dessa expedição. A Violet e o Xaden não ficam o tempo todo juntos, porque ele tem medo de canalizar ela. Então, o livro
gira muito em torno deles individualmente. Porque muitos acontecimentos dependem da Violet centrada longe do Xaden, porque depende do raciocínio dela e dos poderes. Então ela precisa ficar centrada, muitas vezes ela esquece do Xaden mesmo. Sendo difícil ela se manter longe dele, mas muitas vezes ela precisa deixar ele em segundo plano para que ela consiga resolver tudo o que tem para resolver até as expedições. A gente tem uma morte ali que não precisaria ter tido aquela morte, mas eu já tô com medo do que vai acontecer no próximo livro, que sabe Deus quando vai sair. A princípio vai passar em 2027, mas a gente tá torcendo que saia o ano que vem. Eu vi que a Rebecca falou que ela já sabe o nome, que ela já tem o nome do próximo livro, que é o 4º livro. E depois daquele final, gente, eu não sei o que esperar. Se o livro terminou daquele jeito, imagina a continuação. Eu tenho algumas teorias assim, mas não quero acreditar nessas minhas teorias. Eu quero, que ande pro outro caminho, assim, sabe? Mas enfim, esse é o meu top 5 de livros favoritos de 2025 até agora. Possa ser que mude muita coisa até final do ano. Agora me conta aqui embaixo nos comentários se você já tem o seu top 5 até agora e quais são esses livros. E qual foi o seu critério para escolher esses 5 livros. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!